Olá, gente, boa noite. Mais uma terça juntos. E hoje nós estaremos com o reverendo Ronaldo Vasconcelos conosco, tratando sobre o tema O Mundo Pós-Pandemia. Isso aqui é a cortina balançando. E hoje nós teremos a alegria de conversar um pouco mais sobre o que vai acontecer, como será. Já estamos nessa noite aqui com o reverendo Ronaldo. Só um minuto. Olá, boa noite. Boa noite, reverendo Ronaldo Vasconcelos. Tudo na Boa paz, meu noite, irmão? irmão. Tudo bem, graças a Deus. Graças a É Deus, um meu irmão. prazer lhe conhecer, assim, agora olhando virtualmente aqui, né? Aham, pois é. Já o conheço de ouvir falar. Uhum. É, temos conhecidos, muito conhecidos aí em Casa Caiada, e nos alegramos muito com a sua vinda para cá. Que Deus abençoe seu ministério, na primeira igreja presbiteriana de Casa Caiada. Amém. Deus lhe use tremendamente. Meu Amém. conhecimento, até assisti a sua live, a live da Igreja Presbiteriana com você e o reverendo Rodrigo, com Augusto Nicodemos. Foi muito Legal. bom, muito bom. Coisa Ouvir boa. aquele louvor, rapaz, ele tocando foi algo maravilhoso, viu? Pois é, histórico aquilo ali. Coisa boa. A gente, quem acompanhou o trabalho dele no comecinho, né, o ministério dele no comecinho, conhece, né, essa fase. E aí tem alguns irmãos até da igreja lá de Casa Caiada que conhecem. Quando a gente foi para lá, tanto eu quanto minha esposa, o pessoal veio se apresentar e tudo mais, e foi interessante conhecer aqueles irmãos. E é bom também conhecê-lo aqui, ainda que não fisicamente, né? A gente não teve ainda a oportunidade, o privilégio de Na se verdade, ver realmente, mas pelo menos por aqui a gente pode bater um papo e conversar um pouco e também estreitar os laços de amor em Cristo Jesus. com certeza. E se Deus permitir, com o passar dessa pandemia e pudermos comemorar o aniversário da Igreja Presbiteriana de Peixinhos, Deus permitir, você estará conosco. Dia Coisa boa. 14, se Deus permitir, será você. E dia 15, o seu sogro. Olha só, rapaz, que casadinha boa. É verdade. Para quem não sabe, irmãos, o reverendo Ronaldo Vasconcelos é genro do reverendo Augusto Nicodemos. De quem é o Isso. privilégio? É o privilégio dele ter você como genro ou você ter ele como sogro? Nada, o privilégio é todo dele. Nada, cara, é alegria. A gente tem uma boa amizade, graças a Deus. Então Que coisa é bom, boa. é mútuo. Mano, quando eu pensei nessa temática sobre o mundo pós-pandemia, me veio na mente você, pelo seu Uhum, conhecimento, pelos seus estudos, até debates teológicos. Agora me uhum. foge um pouco o nome do programa, que era aquele lá de São Paulo. Vejam só. Vejam só, correto, teve Uhum. um até com o Leonardo Quadros, né? Isso, isso Sobre mesmo. o sétimo dia, se não falha a memória, o sábado, se não falha a memória. Isso, sobre o quarto mandamento. Correto. Então, me veio logo na mente você e eu fico feliz em você ter nos aceitado esse convite. Me alegra muito sua presença. Que Deus lhe abençoe. E Amém. eu queria colocar já para você o tema: Uhum, mundo pós-pandemia. Eu sei que pode parecer algo até, vamos assim, pensar que rápido se tratar, mas a gente sabe que mediante a uma pandemia dessa, a uma catástrofe dessa, uma situação que o mundo vive, a gente sabe que o mundo não vai ser mais o mesmo. uhum, Alguns já chegam a pensar que o futuro foi antecipado. uhum. Estava dando uma lida sobre isso, a ideologia robótica e muitas outras coisas. E como nós iremos viver, vivenciar Cristo nesse mundo pós-pandemia? Uhum. É uma Pois coisa é. que talvez nós ainda não despertamos, mas é uma pergunta que surge. E aí eu vou Uhum. passar para você
lembrando de Paulo dizendo a Colossenses. Esse texto ele me responde muito um pouco sobre isso e eu quero passar para você a palavra. Uhum, Capítulo 2, versículo 3 de Paulo à igreja de Colossos. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Ele vem falando sobre Cristo, sobre Deus, Pai de Cristo, dizendo que uhum. nele está tudo escondido, nele nós temos tudo. Como será Uhum. esse momento, esse mundo? Queria passar para você essa palavra. Pois é um tema interessante e ao mesmo tempo que a gente ainda lida com muita especulação, né? Fica difícil a gente prever de maneira exata, mas algumas coisas a gente pode adiantar em termos de precaução como igreja que nós podemos observar. A primeira coisa que tem me levado a refletir muito sobre essa questão do pós-pandemia são os efeitos psicológicos, né? Os efeitos da alma que a pandemia, esse temor da morte, da doença, também todos esses novos hábitos que nós passamos a ter, tudo isso vai causar em nós, sejam aqueles que creem em Cristo Jesus, mas no geral mesmo, na humanidade. Ontem eu fui comprar alguns remédios para minha mãe numa farmácia e estava de máscara. Eu sou meio relutante para usar máscara, porque é um saco, né? Todo mundo sabe. Eu sei como é. Irmão, tive que sair hoje. Cadê minha máscara? Não sei nem onde é que ela tá, mas aguardei. A minha esposa tá fazendo aqui, jogou fora já. Pois Não, é, você respira, o óculos fica embaçado. é horrível. E É, aí eu fui comprar remédio para minha mãe e enquanto esperava autorizarem a receita, uma pessoa do meu lado tossiu. eita. E aí eu olhei pro lado, tava de máscara, e fiquei assim meio desconfiado, fui até pro lado. E fiquei ouvindo, né? Sem olhar, porque fica chato, mas assim, tentando prestar atenção no que estava acontecendo. Ele que estava comprando remédio exatamente para coronavírus, e quando foi comprar, ou melhor, quando foi pagar no caixa, ele deu o CRM dele, quer dizer, um médico. Então era um médico com uma voz fraca, tossindo, e então eu poderia concluir que estava realmente com a pessoa do meu lado que é, é, tem os sintomas e que provavelmente está contaminada com coronavírus. E então eu fiquei pensando ao mesmo tempo em tudo isso, né? O temor, porque eu estava comprando remédio para minha mãe, que é uma idosa, que está no grupo de risco, e ia para casa dela agora para levar esse medicamento. Então, naquela hora, meu coração se encheu de temor, né? Eu, quando cheguei lá, lavei as mãos, não deixei ela pegar em nada que eu tinha tocado, fizemos toda a higienização. Então, eu acho que a primeira coisa que preocupa a nós, como pastores, inclusive, em termos de pastoreio, dos nossos irmãos, como é que se dá agora a nossa dinâmica até dos relacionamentos, até a nossa dinâmica vendo uma questão tão simples, né, teoricamente, no passado, como uma tosse, agora isso gera um temor que realmente nos leva a refletir até mesmo os perigos que nós podemos trazer para os nossos entes queridos que estão nesse grupo de risco. Então, tudo isso leva, de uma certa forma, a refletir sobre a nossa responsabilidade para com o próximo, né? A nossa responsabilidade para com aqueles que estão confiados em nossa autoridade, nos nossos relacionamentos, sejam aqueles como minha esposa, meus filhos, mas também, no caso, idosos, como o caso da minha mãe. Então, esses efeitos da alma ficam muito mais tempo do que os efeitos de uma doença, seja ela qual for, inclusive o coronavírus. Então, eu acredito que, em primeiro lugar, são essas coisas que vão começar a mudar. E que já mudaram, na verdade. E nós não sabemos exatamente quanto tempo isso vai perdurar. Talvez nós,
pastor, vamos permanecer ainda recebendo pessoas dos nossos gabinetes aflitas, mesmo depois de passar esse tempo do coronavírus. Pessoas aflitas, com medo de sair de casa, com medo de lidar com outras pessoas. E eu acho que nós vamos ter um tempo, não sei o quanto, né, de muito temor ainda, de pessoas com muito medo. E vamos ter que enfrentar, então, todas essas incertezas. E a resposta das Escrituras a isso é a nossa confiança no Senhor. É estarmos depositando a nossa fé, a nossa esperança em Cristo Jesus, apesar da nossa situação de saúde e daqueles queridos à nossa volta. Então, a doença já começa a chegar perto da gente. Eu já conheço pessoas muito perto de mim que tiveram parentes que morreram ou que estão contaminados e que estão em estado grave. Eu já tenho familiares que Também cometi. que já foram, né, cometidos da doença. Então, essas coisas todas mexem com o nosso coração. Eu Dar acho que... informação hoje. Desculpa Como? atrapalhar. Deixa eu te dar só uma informação. Desculpa atrapalhar. Aham. Hoje mesmo uma ovelha nossa ligou dizendo: pastor, ora por nós, por nossa família, porque o pai da família, quando soube que a esposa estava com Covid e teve um infarto, faleceu. A mãe faleceu de Covid, a filha também, só tem um irmão. Então, é um quadro aterrorizante, não é mesmo? Quando eu fiquei sabendo, eu E, fiquei, cara, nem palavras assim, eu só pude orar pela família e pedir que o Senhor sustentasse com a sua graça, com o seu Santo Espírito, porque não é fácil. pois é, então eu acho que, em primeiro lugar, esse pensar no pós, né, é já pensar nesses efeitos que nós já estamos vivenciando e que devem perdurar. Acredito que, ao mesmo tempo, como esperança fundamental no Evangelho, na graça do Senhor Jesus Cristo, nós temos aí uma abertura boa para a pregação do Evangelho. Acho que em tudo isso Deus é exaltado e Deus manifesta seu poder para converter. Então eu acredito também em pessoas que estão observando tudo isso, estão vivenciando tudo isso e por causa do temor profundo de morte vão se aproximar mais também de Cristo. Então, ao mesmo tempo, eu acho que nós vamos ter condições de, como pregadores do Evangelho, de termos corações, vamos dizer assim, mais amolecidos por causa de toda essa situação. Então, ao mesmo tempo, é um trabalho mais difícil, lidar com pessoas com temor, um temor aumentado. Nós já vivemos uma sociedade que teme a morte, que teme os efeitos naturais, inclusive, da própria idade, né? Então a gente tem aí cremes e tudo mais que são usados para tentar diminuir esses efeitos, mas agora nós temos uma sociedade que vivenciou uma situação pandêmica aí de uma generalização de temores e de incertezas muito grande. Então, sem dúvida, isso, para mim, esse talvez seja o maior desafio hoje pastoral. Ao mesmo tempo, que é o desafio pastoral de consolar e de confortar e de encorajar, é a maior abertura para a pregação do Evangelho. Acho que essas duas coisas, para mim, estão unidas nesse momento pós-coronavírus, quando Eu não sei se é meu fone ou se tudo mal, mas ouvindo. acho que é o fone do ouvido. Melhorou agora? Melhorou? Melhorou, estou te ouvindo bem. Tá bom. Eu estava lendo um artigo justamente que falava que uma das coisas que mais pode crescer nessa pós-pandemia, quer dizer, que vai crescer, perdão, pode crescer não, que vai ser modificado em tese para crescimento, possivelmente, são as crenças e os valores que serão modificados. Como é que você consegue fazer a interpretação disso, Uhum, Ronaldo? uhum. Como é que você Pois é. vê a crença
E aí, quando eu coloco crença, com certeza estou falando do nosso contexto, mas que Uhum. também vai além, porque um povo mais debilitado parece um povo mais sensível, parece um povo mais disposto a ouvir, disposto a querer saber o que está acontecendo. Por Uhum. exemplo, semana passada, uma pessoa me enviou um áudio dizendo: Pastor, escute, por favor. Aí vem aqueles áudios de falsas profecias. Aham. Preparem a casa de vocês, porque vai escurecer 3 dias e 3 noites. Rapaz, parecia até macumba gospel. Passe o óleo ungido na porta. Aham. Guarde vela branca em casa. O Senhor está mandando dizer que é vela branca, porque serão 3 dias. Rapaz, Uhum. eu olhei assim. Então, assim, a situação de crença pós-pandemia com certeza deve crescer. Uhum. Os valores com certeza também serão modificados. E como nós devemos estar nesse momento ou nos preparar para esse momento? Uhum. Tem uma coisa interessante na história da igreja, no período pré-reforma, é que com a peste negra, um terço da Europa foi dizimado. E a experiência de ver pessoas, de entes queridos morrendo, e pessoas muito próximas a você, um grande número de pessoas morrendo, levou aos cristãos, e também não cristãos, mas aqui me referindo à Europa e, portanto, cristianizada, a questionar a sua salvação. É nesse período que a doutrina do purgatório ele cresce e vai se solidificando exatamente nesse ponto em que as pessoas vão se perguntando o seguinte: bom, com uma certeza de morte, né? Com um momento histórico tão grande de mortes, o que será de mim caso eu morra? Para onde eu vou? Essa pergunta, que é uma pergunta que vale US$ 1 milhão, porque ela é a pergunta fundamental da nossa vida, ela foi feita naquele período, e é claro, a igreja respondeu errado, na igreja da época, pelo menos por aquelas pessoas que estavam liderando a igreja, e Martinho Lutero, que era um desses caras bem medrosos a respeito da sua vida, vale a pena lembrar a história dele com relação ao voto que ele faz a Santa Ana para se tornar um monge, exatamente com medo da sua morte por conta de uma tempestade que ele pensa que vai tragar a vida dele. Ele vai pensar sobre a justificação pela fé exatamente nesse contexto, de refletir sobre um Deus que aparentemente está irado, está matando todo mundo, e o que fazer diante disso? E ele encontra o descanso para a alma dele, ele encontra paz para a vida dele ao descobrir, ou redescobrir a justificação pela fé. Ao descobrir que em Cristo os nossos pecados foram devidamente pagos e que a justiça de Cristo é imputada a nós na cruz que ele se sacrificou, de modo que eu posso ter descanso para o meu coração em saber que se eu morrer hoje, eu encontrarei com Cristo Jesus. Então isso deu paz para a alma aflita de Martinho Lutero e deu paz para a alma daqueles que ele pregou esse evangelho. E eu acredito que isso pode trazer paz para nós hoje também. Então, em meio a um mundo de religiões e de barganha com Deus, de pessoas que querem, de alguma maneira, comprar pedaços do céu a partir da obra humana, talvez estejamos aí em um período de redescoberta da salvação pela graça, da fé em Jesus Cristo para nossa justificação. E se isso realmente é verdade, nós podemos aí ter mais um momento de avivamento. Talvez nós podemos estarmos à beira de um avivamento dado pelo Espírito Santo. É claro que não há nenhuma garantia disso, mas são as semelhanças que eu estou apontando aqui em termos daquilo que responde
as inquietudes da alma que podem ser descansadas, que podem ser consoladas a partir do Evangelho, como Martinho Lutero fez e como nós hoje podemos estar também falando e pregando. Amém. Então, pegando um gancho na sua palavra, após pandemia, para os neopentecostais, pode ser algo trágico. Pode ser algo o quê? Pode ser algo trágico, não é? Pois é um problema. Primeiro porque, em termos de teologia neopentecostal, essa teologia da prosperidade, da teologia de que você não fica doente. Inclusive, eu tive uma situação até complicada logo no começo, ainda era fevereiro. Eu postei alguma coisa sobre as nossas reações com relação ao coronavírus. Existem aqueles imprudentes que negam e aqueles que se atemorizam ao ponto de não conseguir nem visualizar qualquer esperança. Então, dois extremos que eu estava mostrando que são problemáticos. E uma pessoa comentou nesse post que eu tinha feito no Facebook, dizendo o seguinte, mas a Bíblia, né, a palavra de Deus garante que aqueles que amam o Senhor não enfrentarão problemas, que não terão doenças, que serão livres e serão protegidos e tudo mais. Eu disse, olha, não é bem isso que a Escritura mostra. É claro que Deus, em sua soberania, em sua graça, pode nos livrar de doenças, mas muitas vezes nós somos acometidos de maus e podemos observar a vontade de Deus nisso também, né? Então, quis ajudar aquela pessoa, mas ela estava irredutível. O curioso é que essa pessoa ela tem uma doença crônica de nascença, da qual ela luta desde sua infância. E ela não conseguia perceber que ela é um exemplo, claro, contra a teologia que ela estava esboçando. Então, observe que o problema de você tentar atribuir a Deus uma coisa da qual a palavra dele não fundamenta, é que você cria uma expectativa que será frustrada. Tem uma história interessante, um médico que eu conheço aqui de Recife, que atendeu Valnice Milhomes no hospital. Eu conheço essa história. Então, e que ela se apresentou com um nome diferente. E então Grande pregadora, né? De que Hã? crente não, a grande pregadora de que crente não pode ficar curado, que Cristo Exato. levou sobre Se você si. está doente, você está em pecado. É pecado. Então, essa teologia, ela agora está sendo provada, né? Está sendo colocada à prova, porque, claro, a Escritura não é... Esse não é o caminho da Escritura, a Escritura não revela dessa forma, mas essa é uma falsa esperança. E isso certamente leva à frustração. Portanto, um falso evangelho levará também a uma falsa esperança, que levará também à frustração. Então, isso sem dúvida é um desafio para aqueles que estão vinculados a uma falsa esperança, uma falsa expectativa sobre um falso evangelho. Por isso que é fundamental que nós estejamos expostos a pregar o verdadeiro evangelho. Tô entendendo. Eis aí uma grande questão. Até quando eles ficarão de olhos fechados para essa verdade, né? Sim. Até quando fecharão os ouvidos e buscarão os ídolos dos seus corações e aqueles que satisfaçam o próprio ego. Uhum. Isso é algo muito sério. Que o Senhor ele abra os olhos desse povo. Pois é. Existe uma frase de Franco Ferreira, lá da teologia sistemática dele, que eu lembrei muito para esse momento. Está lá na página 288. Ele diz assim: a cosmovisão cristã provê uma maneira coerente de viver no mundo, abraçando todas as esferas da criação, da política à educação, passando pelo culto, vida em família, artes e ciência. Após pandemia vai chegar. Como
essa cosmovisão nos levará a momentos de viver em paz em toda essa circunstância, toda essa expressão que Franklin Ferreira coloca. Viver bem, viver de forma coerente no mundo, abarcando todas as esferas. Então, a cosmovisão cristã é a única, porque fundamentada naquele que revelou, que criou todas as coisas e revelou a sua vontade nas Escrituras, é a única que coerentemente pode dar conta da realidade, pode explicar a realidade. E coisas como, por exemplo, a arte, a ciência ou qualquer outra área da vida humana corriqueira devem estar fundamentadas nas verdades de Deus. De Deus como aquele que cria todas as coisas, Deus como aquele que possibilita, inclusive, a revelação das coisas criadas, do entendimento das coisas criadas. Então, assim, mais uma vez, essa doença nos leva a nos colocar no devido lugar. A prepotência, e é um cuidado que precisamos ter, a prepotência científica, ela precisa ser limitada e precisa ser colocada no seu devido campo de atuação. O cristianismo é pai, basicamente, da ciência moderna. Foram cristãos as pessoas que deram origem àquilo que nós conhecemos como ciência, nos nossos termos, e em termos de pesquisa e tudo mais. Mas todos eles estavam fundamentados numa máxima de que eles faziam isso porque Deus nos dá condições de fazer isso. E um dos problemas da ciência atual, humanista, é que ela é contra o próprio Deus e ela quer, de alguma maneira, explicar o mundo sem Deus, tirando Deus dos cálculos ou dos pressupostos. E isso gera problemas dos mais variados. Com relação, inclusive, o próprio lugar da ciência. A gente tem visto aí, em termos de política, uma discussão muito boa com relação a onde a ciência entra nas decisões políticas do nosso dia a dia. E um dos problemas que tem se visto é que realmente tem se dado a ela um lugar de destaque, um lugar sacerdotal, religioso, qual ela não pode ter. E é exatamente o problema que a gente tem visto de muitas decisões ou muitos conceitos em pesquisas científicas que se chocam. Um grupo fala do isolamento horizontal, outro do isolamento vertical. E como não existe a ciência, nós não podemos atribuir a ela a palavra última. Existem outras coisas que devem ser colocadas. E quem é que consegue criticar de maneira exata esse tipo de pressuposto? Somente uma cosmovisão cristã, que consegue delimitar o lugar da ciência dentro da sua atuação devida dentro daquilo que o próprio Deus nos designou para a sua glória. Apenas a cosmovisão cristã nos faz ver o hoje, o ontem e nos prepara para o amanhã, né? Perfeito, sem dúvida alguma. Que bom. Mano, eu citei o texto de Colossenses, capítulo 2, versículo 3. Como é que você interpreta esse texto para a pós-pandemia, para o mundo que nos espera? Porque nós vivemos, como você já colocou muito bem, num mundo, eu vou usar uma palavra assim, de agitações em vários contextos informativos, que mexe conosco, que também nos agita. Como você falou, os nossos gabinetes pastorais possivelmente estarão cheios, mediante tudo que está ocorrendo, e após isso também, o mundo querendo uma resposta para tudo que está ocorrendo. Algumas pessoas pegam esse momento para gritar: Cristo está voltando, o mundo vai acabar, e vira mais uma frenesi de informações e que muitas vezes deturpam até as escrituras. Como aplicar Colossenses 2:3 para esse pós? E também se aplica hoje, o texto que eu até já li, para um momento de
pacificação ao nosso coração. No sentido de pacificação é trazer paz a um coração tão abatido e angustiado, como diz o salmista, né? Porque estás abatido, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus. E aí, Colossenses 2:3, se você tiver com a Bíblia aberta aí, não sei se está com ele aberto. Tô não. Tá. Eu tô usando ela para segurar o celular. Deixa eu pegar outra Bíblia aqui, então. Pera aí. Tá. Eu ia pedir até para você reler o texto, né? Mas já que eu tô com ele Eita, aqui, então, então, desculpa. Então, eu ter relido, então. né? Mas eu posso ler também. Acho que é interessante ler do versículo 1 para No entender o versículo 1, contexto. justamente. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia, e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, o versículo 3 aponta para nosso consolo, o consolo daqueles da Laodicense, mas também para nós, é o mesmo consolo, que é o Senhor Jesus Cristo. Aqui o mistério, que outrora era mistério, mas que agora está revelado, é exatamente essa grande esperança que se cumpre. Porque aqueles que esperavam o Salvador, agora têm o Salvador chegado. Então, aquilo que outrora estava oculto, agora é revelado. Isso é o grande tesouro. Essa verdade é o grande valor da nossa vida. Isso continua sendo o nosso consolo, isso continua sendo verdade. Porque aquele que prometeu cumpriu e continuará fazendo isso. O controle e o domínio do Senhor Jesus Cristo permanece ainda hoje. Então, nós podemos estar certos de que em Cristo nós somos devidamente consolados e protegidos, porque nele está toda a nossa existência, todo o nosso viver. Nele nós estamos assegurados. E seja para o morrer, seja para o viver, como o apóstolo Paulo mesmo diz, que em Cristo ele tem essa alegria o suficiente, né, para dizer que viver é em Cristo e morrer é lucro, porque ele sabe que se morresse agora, né, naquela época que ele estava escrevendo, né, se morresse naquele instante, ele estaria com o Senhor Jesus Cristo. Então essa convicção e esperança do crente, ela é fundamental para esse momento. Nós sabemos que o nosso dia, a contagem dos minutos que nós não temos conhecimento, nosso relógio, né, ele que está nas mãos do Senhor, seja quando o Senhor deseja nos levar, quando ele o fizer, que alegria será, porque nós estaremos com Cristo. Então, essa expectativa, esse consolo, é esperança para nós agora nessa vida. Isso é interessante. Não é que a esperança estará no futuro, mas é que hoje nós já podemos ter nossos corações devidamente consolados, descansados, em saber que nada, absolutamente nada, acontece fora dos planos do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, sua graça salvadora e soberana, e que nós estamos nesse plano. E podemos, assim, então estar devidamente consolados. Amém. Poderíamos, então, entender também que nenhuma proposta filosófica, nenhum tesouro humano pode ser completo como conhecimento de Cristo. Essas propostas, esses tesouros, mediante Cristo, são vazios, são inúteis. Uhum. Perfeito. No caso da igreja em Colossos, nós temos aqui provavelmente um grupo
que já se manifestava com aquilo que posteriormente foi conhecido como gnosticismo. Por isso que os comentaristas falam de proto-gnosticismo, porque ainda realmente não tinha toda essa complexidade que vai ter no segundo século. Mas uma característica interessante dessa seita gnóstica é que eles atribuíam dentro dos seus grupos herméticos, porque eram grupos que exigiam certo conhecimento místico. Então eles diziam ter neles um conhecimento acima daquele revelado nas Escrituras, revelados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo aqui, que já está combatendo esse tipo de entendimento, esse tipo de heresia, vai mostrar que, na verdade, o conhecimento verdadeiro, o grande conhecimento dos mistérios, é por isso que ele usa essa palavra mistério, estão em Cristo Jesus, que já estão revelados. Então nós não precisamos mais buscar conhecimentos misteriosos, nós não precisamos mais buscar revelações do oculto, porque em Cristo nós já temos descanso. Porque em Cristo nós já somos confortados. E, portanto, quando ele fala desses tesouros da sabedoria e do conhecimento, é sabermos que a palavra de Cristo, revelada nas Escrituras, é suficiente para nós, para o nosso conforto e conhecimento. Nós não precisamos buscar meios místicos para obter a vontade de Deus. Uma das coisas que muitas vezes a gente ouve dentro do meio evangélico é: eu preciso descobrir a vontade de Deus. Eu preciso orar mais, porque eu não sei a vontade de Deus. Ora, vá ler a Bíblia então, meu irmão. Porque a vontade de Deus já está revelada. Cristo já foi revelado a nós. E agora o nosso empenho está em conhecer a Cristo, conhecer a Ele, para que possamos, inclusive, saber mais sobre nós mesmos, porque assim sabemos sobre o nosso Criador e nosso Redentor. Então, esse é o ensino que o apóstolo Paulo deseja trazer para a igreja aqui de Colossos e para nós hoje também. Ao termos esse chamado, essa exortação de que nós não precisamos ficar como baratas tontas em busca da resposta. Então tem muita gente agora procurando a resposta. Talvez tenha pessoas agora nessa live que entrou agora vendo dois pastores conversando e diz: agora eu vou descobrir a resposta para o problema do coronavírus. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que eu não tenho a resposta do coronavírus. E também não tem. O pastor Marcos, tu também não tem, mas olha, já está revelado. Os tesouros ocultos já estão em Cristo. Então é nele que está revelada é nele que está revelado todo o conhecimento, toda a esperança, todo o consolo. E é lá que nós vamos encontrar realmente o descanso para a nossa alma. Frank, quer a revelação, Frank? Ele gosta. Mano, você me fez lembrar um meme, rapaz. Que tem uma pessoa, um memezinho dizendo: Senhor, fala comigo. E aí Deus mostra a Bíblia e diz: toma, vai ler. Isso, exatamente. É só você lembrar, né, quando o reverendo Augusto esteve lá na igreja da Lagoinha, aí ele começou a pregação, né, dizendo assim: diga para você, irmão, só a Escritura. É isso aí. Viu, Frank? Eu tenho uma revelação para você aí. Sola Scriptura. Eu vou ecoar. Ainda falei em línguas. É verdade. Você, eu vou traduzir. Somente as Escrituras. Pronto, eita, olha aí. É língua e interpretação, tudo ao mesmo tempo. Na hora feito caldo de cana. Mano, é verdade. Tem uma outra pergunta nesse contexto, porque esses dias eu tentava ler um pouco e ouvir. E a gente sabe que no contexto humanista que nós vivemos, aí você tem Leandro Carnal, Pondé e muitos outros falando sobre o mundo pós-pandemia. E aí entra muito a questão de valores. E a gente sabe que tentar construir valor fora de Cristo, na verdade, é desconstruir. Na verdade, é destruir. Porque fora de Cristo não existe nada.
A Uhum, vida é só a partir de Cristo. uhum, É pelas Escrituras que nós temos vida. Eu gosto uhum, muito do Salmo 19 e o verso 7, que vai falar justamente isso. Entendeu? A lei do Senhor, ela é perfeita, ela restaura a alma. Ela é perfeita, ela restaura, ela pode pegar o mais destruído, o que está em pó, emocionalmente, seja como for, e restaurar e fazer dele servo, filho e restaurado diante de Cristo. E aí, esses valores que tanto a sociedade busca, e esses valores que tanto é proclamado por tais filósofos, e não quero assim desdenhar deles, será que são esses valores que nós necessitamos mesmo para pós-pandemia? Aonde de fato, você acabou de já falar tudo, mas aonde de fato nós podemos encontrar os verdadeiros valores? uhum. Então, é o seguinte, esses filósofos e pessoas que são conhecidas, né, por esses discursos e tudo mais, todos eles ah, estão em busca de princípios norteadores, inclusive morais, como você tá colocando, questão de valores. Um dos valores mais importantes para a nossa sociedade, que tem sido repetido muito, por exemplo, é o da dignidade humana. Você vai encontrar ali no preâmbulo da Carta Universal dos Direitos Humanos que todo ser humano, todo homem, tem inerente a si mesmo. E a questão é a seguinte: Você pode é repetir? que Deu uma não travada. existe. Você pode repetir o preâmbulo da Carta Universal, porque deu uma Posso. travada na internet. Então, o preâmbulo da Carta Universal dos Direitos Humanos, ele tem como pressuposto ali, nesse preâmbulo, ele estabelece ali um dos pontos, que é que a dignidade humana é inerente a todo ser humano. Uhum. Aí a pergunta que se faz é: como podemos fundamentar tal afirmação? Qual o critério que pode ser estabelecido que, de fato, dê dignidade humana ou reconheça a dignidade inerente ao ser humano? Por exemplo, falando aqui de um pressuposto evolucionário, evolucionista. A dignidade humana não pode ser encontrada a partir de uma explicação científica histórica de que nós somos produtos randômicos, caóticos, de uma série de evoluções e que, no final das contas, chegou até a nossa espécie. Por quê? Porque isso não nos diferencia em nada de uma barata. E se a dignidade da vida está na barata, quando sua esposa começar a gritar dentro de casa, mata barata, você vai ter que citar o preâmbulo da Carta Universal dos Direitos Humanos e Ela dizer vai assim, dizer, olha, rasga a carta, não vai rasga dar aqui e mata porque barata. não vai dar porque a barata ela tem dignidade, a vida dela é digna inerentemente. E é claro que as pessoas não acreditam nisso, pelo menos em geral, né? Sempre tem um doido para acreditar nessas coisas. Então, quando a carta está falando de inerência do ser humano, está tratando o ser humano distinto dos animais e dando uma dignidade diferente àquela e que não pode ser encontrada a partir de uma explicação meramente evolucionária. Ela tem que ser encontrada a partir de uma criação intencional de um ser legislador, um ser moral que legislou e nos deu regras. E a gente só vai encontrar isso fundamentalmente nas religiões monoteístas: judaísmo, islamismo e cristianismo. Lembrando que, em termos básicos, todas elas estão tentando trabalhar o mesmo texto, que é as escrituras. Ainda que o Islã trabalhe com o Corão é basicamente uma interpretação ruim
que Maomé fez da Bíblia. É basicamente isso. Hã? Coloca ruim nisso. Bem ruim. Então, o que a gente observa é que todos eles estão, em última instância, fundamentados em Deus, no Deus da Bíblia, cristão, ainda que uma interpretação equivocada. Então, quando a gente pensa em termos de fundamentação para valores, não tem como a gente pensar de outra forma, senão baseados na ideia de Cristo. Baseados na ideia de que só o Senhor Jesus Cristo consegue nos dar uma fundamentação de valores. E é interessante que todos eles, tanto Pondé, quanto Karnal, quanto Cortella, que são, para citar três, todos eles comentam questões das Escrituras. Comentam questões do apóstolo Paulo, falam dos princípios e valores que foram ali estabelecidos. Por quê? Porque a nossa sociedade ocidental foi criada, fundamentada dentro de valores judaico-cristãos. Não tem como você negar isso. E são esses valores, inclusive, que hoje são os pilares que norteiam a nosso diálogo, a nossa convivência. É só você observar que a nossa situação atual de coronavírus, seja uma das explicações que têm sido dadas, é o mercado de Wuhan, onde há um hábito de se comer animais selvagens, ratos, cobra, morcego, sem nenhum tipo de pudor higiênico e a fim de que obtenha-se, e essa é a tradição religiosa por detrás, obtenha-se algum tipo de poder natural daquele animal através do seu sangue. E isso resultou, inclusive, na situação, pelo menos é uma das explicações, na situação que nós encontramos. Então, observe que são valores distintos aos valores cristãos, que, inclusive, chegam a levar essa situação até mesmo pandêmica que nós estamos observando. Então, observe que, no final das contas, os valores cristãos, a cosmovisão cristã que fundamenta esses valores é realmente a única resposta para a nossa sociedade, seja ela ocidental, seja ela oriental, para os homens em geral. Aí vem uma última pergunta. Nosso tempo às vezes não ajuda, né, rapaz? Passa rápido demais, mano. É verdade. Uma última pergunta. Compreendendo que o nosso valor e a nossa dignidade vem de Cristo, nós somos o que somos por causa dele, nós temos o que temos por causa dele. Como diz Paulo lá em Romanos 11:36, é tudo por causa dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Tudo está nele e não há nada em nós de valor. Todo o valor que temos, dignidade, tudo por causa dele. Compreendendo esses valores, como é que nós, cristãos, devemos viver agora nesse mundo pós-pandemia? Porque se as crenças vão crescer, se os valores cristãos podem crescer devido a essa pandemia que está movendo o mundo inteiro, como serão os nossos valores no sentido práticos para novas vidas que chegarão? Porque nós vamos ter choques e choques em meio a tudo isso. Você está entendendo o que eu quero colocar? Pessoas vão se chegar ao Evangelho devido a todo esse movimento. E apenas Cristo nos dá dignidade, apenas Deus nos dá dignidade. Mas como devem ser os nossos valores para com esses que estão chegando, as nossas ações para com este mundo que vive nessa crise? Uhum. Eu acho que a igreja tem que estar preparada para receber pessoas. Como uma comunidade terapêutica, do sentido positivo da palavra, não meramente terapêutico para amenizar uma dor, mas para realmente trazer a solução que é o Evangelho, a igreja ela deve ser um ambiente de amor e acolhimento como nenhum outro lugar. É na igreja que as pessoas devem encontrar o amor em Cristo Jesus de tal forma que elas não só vão poder ver a resposta por meio da pregação da palavra, mas experienciar a resposta para os anseios do seu coração e para as lutas do seu coração
porque vão entrar em comunhão com pessoas que amam a Jesus Cristo e que consideram, seja lá quem estiver junto a eles, quem estiver chegando a eles na igreja, consideram eles como imagem do Senhor Jesus Cristo, como imagem de Deus, como diz em Gênesis capítulo 2. Então, o que a gente vê no nosso chamado como igreja hoje é o chamado que a Escritura revela a todo instante. Que nós que temos a palavra de Deus, nós que temos o Senhor em nosso coração, devemos estar dispostos a amar, a manifestar amor e cuidado, como nenhum outro lugar vai encontrar. Então, seja o cuidado do corpo, no alimento, na roupa, nas situações mais variadas que as pessoas podem estar agora e que estarão no futuro com as situações econômicas que nós vamos vivenciar e já estamos vivenciando. Mas também as questões da alma, do cuidado, do amor, E em tudo isso, nós podemos glorificar a Deus, podemos exaltar o seu santo nome, vendo que o nosso chamado de amar as pessoas vai muito além do que elas aparentemente podem parecer, podem demonstrar. Então, seja lá quem apareça pedindo ajuda, seja lá quem apareça clamando por uma resposta no seu coração, é na igreja, é com a igreja que essas pessoas devem encontrar descanso para sua alma, porque é lá que elas vão ouvir falar do amor de Cristo e experienciar o amor de Cristo. É lá que elas vão poder realmente ter esperança verdadeira. Poderia fazer um pequeno resumo dizendo que, mediante o que você falou, eu vou falar você, tá, Ronaldo? Reverendo Claro. Ronaldo, mas eu chamar assim você. Claro. Nós temos quase a mesma idade, se brincar. Com certeza. Pós-pandemia, o que nos espera são gabinetes cheios. O que nós precisamos é nos preparar para esse momento. Saber que em Cristo está todo o tesouro escondido e lá nós devemos nos alimentar e buscar solução para as pessoas que estarão aflitas, estarão sofrendo ainda devido a todo o ocorrido da pandemia, e compreender que nós devemos amar e cuidar de todos. Amém. Bom, mano, eu agradeço a Deus pela sua vida e por esse momento enriquecedor. O meu desejo é que toda pessoa que está aqui assistindo e ouvindo possa crescer, entendendo principalmente, como colocou o reverendo Ronaldo, que esse pós vai chegar, mas nós precisamos nos aquietar em Cristo. Amém. Precisamos ter nele a nossa paz e o nosso descanso, sabendo que a gente passa por todas as coisas, mas nós temos um Senhor que está do nosso lado. Foi assim na peste negra, como você bem lembrou, 1/3 da Europa dizimado. É assim nos nossos dias, talvez seja assim mais lá para frente, espero que a gente não passe por outra. Todavia o Senhor está conosco. Amém. Assim eu creio também. Amém. Queridos irmãos, Muito obrigado. Mano, eu vou lhe dar a palavra, mas antes eu quero fazer um pedido. Irmãos, que estão aqui, se você ainda não segue o perfil do reverendo Ronaldo Vasconcelos, Ronaldo B. Vasconcelos, segue lá. Reverendo da Primeira Igreja Presbiteriana de Casa Caiada, assumiu esse ano, tem feito um ótimo trabalho. Desde o período que chegou, a igreja tem respondido de uma forma maravilhosa. Nós temos lá o Esdras e a Cláudia. O Esdras é filho do presbítero Otávio, lá da Igreja de Peixinhos. E Diácono Heraldo também, pessoa que tem um grande carinho e um grande amor por ele. Sim. E saiba que nós temos orado por você, viu, Ronaldo? Para que Deus te dê sabedoria, que Deus te conduza. Segue também o Instagram da Igreja Presbiteriana de Casa Caiada, que é IPCC. Correto, Ronaldo? É IP Casa Caiada. Perdão, IP Casa Caiada. É porque às vezes quando eu olho tá IPCC, né? É o slogan lá, se não falha a memória. Isso. Segue, gente.
todos os dias, se não falha a memória, todos os dias, né, Ronaldo? Vocês estão fazendo lives em Sim, às Filipenses. 10 horas da manhã nós temos feito o devocional, agora estamos expondo Filipenses, você também pode acompanhar pelo YouTube, nós temos um canal no YouTube, IP Casa Caiada também, você pode colocar acho que é a primeira igreja de Casa Caiada no YouTube, mas você pode colocar lá e você vai ver as nossas devocionais já foram feitas, nós fizemos na Páscoa, fizemos nas cartas do Apocalipse e agora em Filipenses. Que bênção. Então, gente, se você quer ser edificado, você quer aprender mais da Sagrada Palavra do Senhor, Reverendo Ronaldo, junto ao Reverendo Rodrigo lá em Casa Caiada, estão colocando as mídias para poder trazer essas informações e trazer edificação à sua vida. Não perca esse tempo que você pode estar sendo edificado com outras coisas. Vá crescendo em graça e no conhecimento junto à Igreja Presbiteriana de Casa Caiada. Meu querido Amém. irmão, eu quero lhe dar a palavra. Talvez você queira falar algo mais ou agradecer. E logo depois eu queria pedir que você orasse pelas nossas vidas. Tá bom. Então é isso, assim, muito obrigado pelo privilégio desse tempo aqui que a gente teve de conversa, falar sobre todas essas coisas e poder falar aos irmãos que acompanharam conosco, agradecer a vocês, queridos, e eu espero que a palavra do Senhor tenha confortado os seus corações. Eu vi que muita gente aí tem comentado, falando de um pouco de aflição, de angústia. Eu quero dizer que eu também passo por isso, eu tenho certeza que o pastor Marcos também passa por isso. Com certeza. Nós todos estamos nesse mesmo barco. A boa notícia é que Jesus também está nesse barco. E o último grupo de pessoas que também estava num barco e Jesus estava lá, teve a experiência maravilhosa de ver quando ele falou para a tempestade para se acalmar. E a conclusão que eles tiveram foi a grande pergunta: quem é este homem que até o mar e o vento lhe obedecem? E essa pergunta é fundamental hoje também para mim e para você. Saber quem é Jesus nos trará descanso hoje para o nosso coração. Então lembre-se quem é Jesus. Lembre-se que Ele é o nosso Redentor. Ele é o dono desse universo. Ele é o dono do coronavírus. Ele é o Senhor do coronavírus. O coronavírus está submetido ao poder de Jesus Cristo. E essa é a nossa esperança. Então eu quero agradecer esse tempo que a gente pôde aqui compartilhar tudo isso. E lembrar os irmãos, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, como diz o corinho para as crianças. E as crianças podem aprender isso, a gente também pode aprender isso. Vamos orar? Vamos lá, mano. Ó Senhor, Deus maravilhoso, obrigado, Pai, pelo tempo que aqui tivemos de reflexão sobre as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Mas sabendo que em tudo isso, nós temos visto a Tua mão bondosa e poderosa. E nós muitas vezes não entendemos tudo, mas podemos saber que a Tua presença se faz entre nós. E que em Cristo nós temos a verdadeira esperança e o descanso. Faz com que os meus irmãos e irmãs que agora participam conosco dessa transmissão possam também ter essa mesma convicção e descanso para suas almas. Que o Senhor Jesus está no barco e que com Ele no barco nós podemos descansar e confiar nele. Em nome dele que oramos. Amém. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Deus continue te abençoando. E espero em Deus, com o passar dessa corona, 14 de novembro, ter a sua presença aí de forma física lá na Igreja Presbiteriana de Peixinhos, para juntos nos alegrarmos e celebrarmos mais um ano de vida que o Senhor concede à Igreja amada. Olha o Luca Vitalino, tá por aqui. Tô vendo, teve muitos pastores passando por aí, viu? Se Deus permitir, semana que vem ele vai estar conosco aqui, o Luca Vitalino. Coisa boa. Coisa boa. Forte abraço, meu irmão. Dei um abraço em Rodrigo e na Igreja amada de Casa Caiada. Fica bem, querido. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, queridos. Deus abençoe vocês e tenham uma noite debaixo da graça do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Vamos em paz.